Oi, como você tá? Eu soube que você tava com um pouco de dificuldade pra dormir, tendo alguns problemas com insônia. Então, eu vim correndo te ajudar. Às vezes a gente tá tão acelerado no dia a dia, com tantos problemas pra resolver, ainda mais nessa época do ano, que a gente se cobra muito pra tentar dar conta de tudo antes do ano acabar. Por isso eu decidi trazer hoje uma leitura, na verdade, o trecho de um dos meus livros favoritos da vida, que fala muito sobre essa procura que a gente tem pelos nossos sonhos, pela felicidade e principalmente esse encontro pessoal conosco. Eu vou buscar a página dele. Eu vou ler um trecho para vocês. O livro se chama O Alquimista, do Paulo Coelho. E eu vou pegar a partir da página 182. O rapaz começou a olhar o horizonte à sua frente. Havia montanhas ao longe, dunas, rochas e plantas rasteiras que insistiam em viver onde a sobrevivência era improvável. Ali estava o deserto, que ele tinha percorrido durante tantos meses, e do qual, mesmo assim, só conhecia uma parte muito pequena. Nessa pequena parte, ele havia encontrado ingleses, caravanas, guerras de clãs e um oásis com 50.000 tamareiras e 300 poços. O que você quer aqui hoje? Perguntou o deserto. Já não nos contemplamos o suficiente ontem? Em algum ponto, você guarda a pessoa que eu amo, disse o rapaz. Então, quando olho suas areias, contemplo também a ela. Quero voltar para ela e preciso da sua ajuda para transformar-me em vento. O que é o amor? Perguntou o deserto. O amor é quando o falcão voa sobre suas areias. Porque para ele você é um campo verde e ele nunca voltou sem caça. Ele conhece suas rochas, suas dunas e suas montanhas, e você é generoso com ele. O bico do falcão tira pedaços de mim, disse o deserto. Durante anos eu cultivo sua caça, alimento-a com pouca água que tenho. Mostro onde está a comida. E um dia desce o falcão do céu, justamente quando eu ia sentir o carinho da caça sobre as minhas areias. Ele carrega aquilo que eu criei. Mas foi para isso que você criou a caça, responde o rapaz. Para alimentar o falcão, e o falcão alimentará o homem, e o homem então alimentará um dia tuas areias, de onde a caça tornará a surgir. Assim move-se o mundo. É isso, amor. É isso, amor.
É o que faz a caça transformar-se em falcão, o falcão em homem e o homem de novo em deserto. É isso que faz o chumbo transformar-se em ouro e o ouro voltar a esconder-se sob as terras. Não entendo suas palavras, disse o deserto. Então entenda que, em algum lugar de suas areias, uma mulher me espera. E para isso, tenho que me transformar em vento. O deserto ficou em silêncio por alguns instantes. Eu lhe dou minhas areias para que o vento possa soprar, mas sozinho não posso fazer nada. Peça ajuda ao vento. Uma pequena brisa começou a soprar. Os comandantes olhavam o rapaz ao longe, falando uma linguagem que eles não conheciam. O alquimista sorria. O vento chegou perto do rapaz e tocou o seu rosto. Havia escutado sua conversa com o deserto, porque os ventos sempre conhecem tudo. Percorriam o mundo sem um lugar onde nascer e sem um lugar onde morrer. Me ajude, disse o rapaz ao vento. Certo dia escutei em você a voz da minha amada. Quem lhe ensinou a falar a linguagem do deserto e do vento? Meu coração, respondeu o rapaz. O vento tinha muitos nomes. Ali ele era chamado de Siroco, porque os árabes acreditavam que ele vinha das terras cobertas de água, onde habitavam homens negros. Na terra distante de onde vinha o rapaz, eles o chamavam de Levante, porque acreditavam que traziam as areias do deserto e os gritos de guerra dos mouros. Talvez no lugar mais distante dos campos de ovelhas, os homens pensassem que o vento nascia na Andaluzia. Mas o vento não vinha de lugar nenhum e não ia para lugar nenhum, e por isso era mais forte que o deserto. Um dia eles poderiam plantar árvores no deserto e até mesmo criar ovelhas, mas jamais iriam conseguir dominar o vento. Você não pode ser o vento, disse o vento. Somos de naturezas diferentes. Não é verdade, retrucou o rapaz. Conheci os segredos da alquimia enquanto vagava pelo mundo com você. Tenho em mim os ventos, os desertos, os oceanos, as estrelas e tudo que foi criado no universo. Fomos feitos pela mesma mão e temos a mesma alma. Quero ser como você, penetrar em todos os cantos, atravessar os mares, tirar a areia que cobre meu tesouro, trazer para perto a voz da minha amada. Ouvi sua conversa com o alquimista outro dia, disse o vento. Ele falou que cada coisa tem sua lenda pessoal. As pessoas não podem se transformar em vento. Me ensine a ser vento por alguns instantes, pediu o rapaz, para que possamos conversar sobre as possibilidades ilimitadas dos homens e dos ventos. O vento era curioso, e aquilo era uma coisa que ele não conhecia. Gostaria de conversar sobre aquele assunto, mas não sabia como transformar homens em ventos. E olha que ele conhecia tanta coisa. Construía desertos,
afundava navios, derrubava florestas inteiras e passeava por cidades cheias de música e de ruídos estranhos. Achava que era limitado, e no entanto, ali estava um rapaz dizendo que ainda havia mais coisas que um vento poderia fazer. É isso que chamam de amor, disse o rapaz, ao ver que o vento estava quase cedendo ao seu pedido. Quando se ama é que se consegue ser qualquer coisa da criação. Quando amamos, não temos necessidade alguma de entender o que acontece, porque tudo passa a acontecer dentro de nós. E os homens podem se transformar em vento, desde que os ventos ajudem, é claro. O vento era muito orgulhoso e ficou irritado com o que dizia o rapaz. Começou a soprar com mais velocidade, levantando as areias do deserto. Mas finalmente teve de reconhecer que mesmo havendo percorrido o mundo inteiro, não sabia como transformar homens e ventos e não conhecia o amor. Enquanto passeava pelo mundo, notei que muitas pessoas falavam de amor olhando para o céu, disse o vento, furioso por ter que aceitar as suas limitações. Talvez seja melhor perguntar ao céu. Então me ajude, pediu o rapaz. Encha esse lugar de poeira, para que eu possa olhar para o céu sem ficar cego. O vento então soprou com muita força e o céu ficou cheio de areia, deixando apenas um disco dourado no lugar do sol. No acampamento, estava ficando difícil de enxergar. Os homens do deserto já conheciam aquele vento. Chamava-se de Simum e era pior do que uma tempestade no mar, porque eles não conheciam o mar. Os cavalos relincharam e as armas começaram a ficar cobertas de areia. No rochedo, um dos comandantes virou-se para o general e disse: talvez seja melhor pararmos com isso. Eles já quase não podiam enxergar o rapaz. Os rostos estavam cobertos pelos lenços azuis e os olhos agora expressavam apenas espanto. Vamos parar com isso, disse o outro comandante. Quero ver a grandeza de Alá, disse o respeito o general. Quero ver como os homens se transformam em vento. Mas anotou mentalmente o nome dos 2 homens que haviam tido medo. Assim que o vento parasse, ia destituí-los de seus comandantes, porque os homens do deserto não sentem medo. O vento me disse que você conhece o amor, declarou o rapaz ao sol. Se você conhece o amor, conhece também a alma do mundo, que é feita de amor. Daqui de onde estou, disse o sol, posso ver a alma do mundo. Ela se comunica com a minha alma e nós juntos fazemos as plantas crescerem e as ovelhas caminharem em busca de sombra. Daqui de onde estou, e estou muito longe do mundo, aprendi a amar. Sei que se eu me aproximar um pouco mais da terra, tudo que está nela morrerá e a alma do mundo deixará de existir. Então nos completamos e nos queremos. Eu lhe dou a vida e calor, e ela me dá uma razão para viver. Você conhece o amor, disse o rapaz. Eu conheço a alma do mundo, porque conversamos muito nessa viagem sem fim pelo universo.
Ela me fala que seu maior problema é que até hoje só os minerais e os vegetais entenderam que tudo é uma coisa só. E para isso não precisa que o ferro seja igual ao cobre, nem que o cobre seja igual ao ouro. Cada um cumpre sua função exata nessa coisa única. E tudo seria uma sinfonia de paz se a mão que escreveu tudo isso tivesse parado no 5º dia de criação. Mas houve um 6º dia, disse o sol. Você é sábio, porque vê tudo à distância, respondeu o rapaz, mas não conhece o amor. Se não houvesse um 6º dia da criação, não haveria o homem, e o cobre seria sempre cobre, e o chumbo seria sempre chumbo. Cada um tem sua lenda pessoal, é verdade, mas um dia essa lenda pessoal será cumprida. Então é preciso transformar-se em algo melhor e ter uma nova lenda pessoal, até que a alma do mundo seja realmente uma coisa só. O sol ficou pensativo e resolveu brilhar mais forte. O vento, que estava gostando da conversa, soprou também mais forte para que o sol não cegasse o rapaz. Para isso existe alquimia, disse o rapaz, para que cada homem busque o seu tesouro e o encontre, e depois queira ser melhor do que foi na sua vida anterior. O chumbo cumprirá seu papel até que o mundo não precise mais de chumbo. Então ele terá de transformar-se em ouro. Os alquimistas fazem isso. Mostram que, quando buscamos ser melhores do que somos, tudo em volta se torna melhor também. E por que você diz que eu não conheço o amor? Perguntou o sol. Que o amor não é estar parado como o deserto, nem correr o mundo como o vento, nem ver tudo de longe como você. O amor é a força que transforma e melhora a alma do mundo. Quando penetrei nela pela primeira vez, achei que fosse perfeita. Mas depois vi que ela era um reflexo de todas as criaturas e tinha suas guerras e paixões. Somos nós que alimentamos a alma do mundo. E a terra onde vivemos será melhor ou pior se formos melhores ou piores. Aí é que entra a força do amor, porque quando amamos, sempre desejamos ser melhores do que somos. O que você quer de mim? Perguntou o sol. Que me ajude a me transformar em vento, respondeu o rapaz. A natureza me conhece como a mais sábia de todas as criaturas, disse o sol, mas não sei como transformá-lo em vento. Com quem devo falar então? Por um momento o sol ficou quieto. O vento estava ouvindo e ia espalhar por todo mundo que sua sabedoria era ilimitada. Entretanto, não tinha jeito de fugir daquele rapaz que falava a linguagem do mundo. Converse com a mão que escreveu tudo, aconselhou o sol. O vento gritou de contentamento e soprou com mais força do que nunca. As tendas começaram a ser arrancadas da areia e os animais soltaram de suas rédeas. No rochedo, os homens se agarravam uns aos outros para não serem atirados longe. O rapaz se virou então para a mão que tudo havia escrito, e em vez de falar qualquer coisa, sentiu que o universo ficava em silêncio, e ficou em silêncio também. Uma força de amor jorrou de seu coração, e ele começou a rezar. Era uma oração que nunca tinha feito antes,
porque era uma oração sem palavras ou sem pedidos. Não estava agradecendo pelas ovelhas haverem encontrado o pasto, nem implorado para vender mais cristais, nem rogando que a mulher que havia encontrado estivesse esperando sua volta. No silêncio que se seguiu, o rapaz entendeu que o deserto, o vento e o sol também buscavam os sinais que aquela mão havia escrito e procuravam cumprir seus caminhos e entender o que estava escrito numa simples esmeralda. Sabia que aqueles sinais estavam espalhados na terra e no espaço e que em sua aparência não tinham qualquer motivo ou significado e que nem os desertos, nem os ventos, nem os sóis, nem os homens sabiam por que tinham sido criados. Mas aquela mão tinha um motivo para tudo isso, e só ela era capaz de operar milagres, de transformar oceanos em desertos e homens em ventos, porque só ela entendia que um desígnio maior empurrava o universo a um ponto aonde os 6 dias da criação se transformariam na grande obra. E o rapaz mergulhou na alma do mundo e viu que a alma do mundo era parte da alma de Deus. E viu que a alma de Deus era sua própria alma e que podia, então, realizar milagres. Eu espero que você tenha gostado dessa leitura. Esse é um dos meus trechos favoritos do livro, que explica um pouco, não somente sobre o amor, mas sobre o fato de que cada pessoa tem um propósito único. Que no fundo, nós somos parte do todo e a alma do universo reside dentro de cada um de nós, onde tudo aquilo que você pedir, você consegue realizar. Justamente por ter esse mesmo poder divino de Deus. Nos encontramos novamente em breve. Namastê.